Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que a paz do Senhor esteja convosco todos os dias da sua vida. Graça e paz seja na tua casa. Hoje eu vou falar sobre uns personagens que estão aqui na Bíblia e sobre a Arca da Aliança. Bem, a Arca da Aliança só poderia ser transportada ou tocada apenas pelo sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, quando a luz de Siquiná se manifestava e entrava no Santíssimo do Templo. A palavra Siquiná significa habitação ou a presença de Deus. A Arca da Aliança não podia ser tocada por ninguém, porque se tocasse, entrasse em contato com o poder divino, a pessoa morria na hora, porque é a glória de Deus que está ali. Se você lembra que ninguém pode ver a face de Deus, porque assim, aquele que vê morrerá, porque ele é tão santo e por causa do nosso pecado, porque nós somos pecador, pecaminoso, o santo, quando entra em contato, o poder santíssimo, quando entra em contato com o pecado, ele destrói. Por isso que nós morremos. Bom, então, por que Uza morreu e só os filisteus foram castigados? Vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. O versículo 6 fala: Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Você viu aqui, né? O Senhor feriu de tumores os filisteus, por valer daquela região toda, porque eles pegou na arca, tocou, mas Deus não deu pena de morte ali, que nem fez com Uza. Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Aqui também o Senhor feriu esses homens. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu eles 70 homens. Então o povo chorou porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Para vocês verem, o Senhor, o Senhor feriu 70 homens por ter olhado dentro da Arca da Aliança. Mas o que seria o erro deles? O erro dessas pessoas foi a curiosidade pecaminosa. Isso, a curiosidade pecaminosa. Mas por que os filisteus não morreram? Esse povo que morreu é gente israelita de Israel, né, que sabia das doutrinas de Deus. Bom, lá na frente eu vou explicar. Vamos, vamos para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6.
Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Usa a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Você viu aqui que, que o Senhor não foi porque ele quis, como a arca estava sendo transportada, Davi estava trazendo a arca de um lugar para outra cidade. Então, os boi ali tropeçou, dá a impressão que a arca ia tombar, né? E ele foi apoiava para a arca não cair, ou, ou ele, que nem fala aqui, ele ia segurar a arca para não cair, o que dá a impressão. Então ele tocou sem maldade, né? Deus devia ter poupado ele. Davi ficou até triste, vamos dizer, indignado porque aconteceu isso, né? Ao servo dele, que era servo de Deus esse povo. Mas a santidade de Deus está ali, né? Então, Usa tocou e entrou em contato direto com o objeto sagrado, cheio de glórias e do poder divino. A glória de Deus estava ali. Nenhum pecador pode resistir. Nenhum pecador pode resistir, né? Então eu vou entrar no assunto agora. Por que os filisteus foram castigados e não morreram também? Só o povo de Deus que morreu, que eu escrevi aqui. Agora vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Lucas, vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Veja aqui o versículo 47. Aqui é uma parábola do servo vigilante que Jesus está contando ao povo ali. Preste atenção nesse texto, ou procure na sua Bíblia, e você vai entender, às vezes, mais do que o que eu estou falando aqui. A parábola. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja esse versículo que ele fala. O que esses versículos estão querendo dizer? Quando a primeira vez que você recebe a pregação desta Bíblia, todas as palavras dela, qualquer uma palavra que for que fala de algum pecado que Deus não gosta,
que Deus não ama o que está escrito aqui, você faz e continua fazendo, é o que Jesus está explicando aqui. É por isso que Usa e aqueles homens morreram, porque como eles já era Israel, era de Israel, o povo já sabia da, dos costumes de Deus, da tradição, dos mandamentos de Deus, eles sabiam que não podia fazer isso. Ele sabia do poder da Arca da Aliança. Ele sabia do poder e da glória de Deus. Por isso que vieram morrer. A desobediência, né? A desobediência. Então, onde se encaixa aqui o, esses que morreram, os servos de Deus lá que morreram, né? Que eu falei. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, que é a vontade de Deus, que é o que está escrito aqui, os mandamentos, ele não se aprontou, ele sabia, mas não se aprontou, não teve cuidado ali, que nem eu falei aqui, a curiosidade pecaminosa, né? Então, ele nem fez segundo a vontade de, ele nem fez segundo a vontade. Será punido com muitos açoites. E no caso dos filisteus, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, né? E aqui mais na frente fala, é, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muitos foi dado, muitos lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muitos mais lhe pedirão. Então, por isso que os filisteus só levou esse castigo, né? Mas pegou tumores, do pequeno ao maior, que a Bíblia fala, do pequeno ao maior. Foi todos, não sobrou ninguém. Mas é isso, porque eles não sabiam da preparação de Deus, de tudo. É igual o crente. Eu e você, aquele que é crente, aquele que busca a Deus e a Jesus Cristo, aquele que já leu a Bíblia, sabe do que está escrito aqui, vai entender o que eu estou falando. A partir do momento que o Evangelho é pregado e você recebe a palavra dele, você já assumiu um risco, você já assumiu a sua responsabilidade diante de Deus entre a sua salvação e a sua perdição. Porque a, a palavra está dizendo, não faz isso que Deus não ama, Deus não gosta, e você continua fazendo, você, Deus pode lhe punir, porque todo aquele que sabe do conhecimento, dos mandamentos de Deus e fica cometendo pecado, ele vai castigar, com certeza ele vai nos punir. Agora aquele que, porém, que a pregação de Deus, aquela palavra ainda não chegou totalmente àquela pessoa, a, as palavras, a pregação de Deus, né, que é a pregação do Evangelho da Bíblia, ele vai ter um castigo, mas é um castigo mais leve do que o meu, porque eu já sei do que, que Deus está pedindo aqui, o que Deus está condenando que é errado e que eu faço, ou que qualquer um de nós vem fazer. Se não parar de fazer, vai ter consequência lá na frente. E com Deus, né? Então vamos pular para Mateus, no capítulo 24, porque a importância, porque a importância da pregação do Evangelho a todas as nações. Vamos para Mateus, capítulo 24.
capítulo 24, versículo 14. Porque Deus precisa que eu e você receba a pregação do Evangelho, porque Ele fala que, porque Ele precisa que todos os povos da terra recebam a pregação do Evangelho, porque Ele vai precisar que você saiba o que é certo e o que está errado aqui, que você recebeu a pregação e que continuou fazendo errado, porque Ele vai precisar para te julgar no dia do juízo. Para quando Deus chegar em você no dia do teu julgamento, Deus vai saber, vem cá, porque você recebeu a pregação, você sabia que eu não gostava disso e continuou fazendo. Você não vai ter como se justificar diante de Deus, porque você ouviu a pregação. Você já assumiu a responsabilidade da tua salvação, do, sobre, sobre entre ti e Deus. Então, todo aquele que recebe a evangelização, ele já está assumindo a responsabilidade entre ti, entre você e Deus. Se você vê, Jesus fala que quando estiver perto dele vir, vai acontecer rumores de guerra, terremotos, desastre, nação contra nação, guerras, né? É, pai matando filho, filho matando pai, de todas as coisas já estão acontecendo. Então, o que mais para chegar ao fim mesmo, para dizer Jesus vai voltar, é quando o Evangelho de Deus ser pregado em todas as nações. Isso. Aqui Mateus capítulo 24, versículo 14. Assim está escrito: E será pregado, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí é onde Jesus vai vir. Aí sim, quando o evangelho for pregado em todo o povo da terra, aí Jesus vai voltar. Porque as guerras, terremotos, tragédias, né? Nação contra nação, reino contra reino, isso tudo já está acontecendo no dia de hoje, em nossas presenças. Então, quando a palavra de Deus chegar, porque Deus precisa que esta palavra chegue até eu e você, para no dia do julgamento ele ter como te julgar, para depois você não ter justificativa de dizer que não sabia, mas alguém pregou para você na rua uma palavra, ou você viu uma palavra no WhatsApp, uma palavra bíblica, no status, ou na igreja, ou em algum canal bíblico pela televisão, alguma palavra de Deus falando sobre o que é pecado, o que é errado, você com certeza você já ouviu, né? Palavra sobre blasfêmia, de vários tipos aqui. No Êxodo capítulo 20, fala dos 10 mandamentos. E o que Deus fala que é pecado, isso e isso. Então busca o reino dele, busca Deus, para no dia do julgamento, o seu nome está lá escrito no livro da vida, né? Porque Deus também, nós sabemos que Ele castiga em vida, né? Ele vai dar um castigo para aquele que tiver, assim como o pai castiga o seu filho, Deus também castiga. Você viu? Ele castiga a desobediência, a curiosidade pecaminosa, porque quando eu e você sabemos do erro
e vai cutucar aquilo que vai dar errado, vai dar errado. Pode ter uma consequência grave ali, seja o que for. Então, nós temos que tomar cuidado e seguir as escrituras sagradas. Seguir as escrituras sagradas. Eu vou fazer uma oração lendo que está no Salmo 121. Essa oração é para todos vocês. Amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te amolestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Receba a glória de Deus na sua vida, a palavra dele, e ouça ele falar com você o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Deus te abençoe. Amém.